Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Segredo do Crédito. É nesse programa que eu te ensino a usar o poder do crédito para alavancar as suas arrematações e principalmente vender esses imóveis com velocidade. Meu nome é Thaisline Silva, eu sou correspondente da Caixa, especialista em crédito para imóveis de leilão. E no episódio de hoje eu vou te mostrar o que a Caixa realmente olha para aprovar o seu crédito. E spoiler, não é o seu score, tá? Muita gente confunde score com rating e acha que o score vai ser um fator decisivo para aprovar o crédito. E eu vou te mostrar nesse vídeo que não. E vou abrir aqui uma caixa preta para te explicar exatamente o que a Caixa analisa para aprovar o seu crédito. Então fiquem aqui comigo, porque tem muita informação aqui para você, arrematante. E olha, não é só para você aprovar o seu crédito. Você, arrematante, precisa entender um pouco sobre tudo. Por quê? Se você investe em imóveis de leilão para vender esse imóvel, você não pode depender totalmente do corretor e do correspondente. Você precisa dominar toda essa parte de aprovação de crédito, de orçamento, é o que eu ensino para vocês dentro do leilão com crédito e hoje no tema em específico que gera muita dúvida, não só para o arrematante que quer levantar crédito para alavancar, mas para você arrematante que na hora de vender esse imóvel tem lá um problema com o possível comprador, não consegue aprovar o crédito desse comprador. E muitas das vezes, e grande maioria, estou falando de algo que eu vivo todos os dias e eu vejo acontecer, tá? Eu sou correspondente da Caixa, gente, há mais de 10 anos, eu estou na Caixa há 15 anos, então eu sei exatamente o que eu estou falando, né? Não sou nenhuma vendedora de curso ou dando informação daquilo que eu não vivo diariamente relacionado a crédito na Caixa. Então eu tenho total propriedade para vir aqui e falar para vocês o que acontece diariamente com arrematantes. Que na hora de vender o imóvel, o crédito daquele comprador não é aprovado, o corretor não explica o motivo, o correspondente não dá atenção, não traz uma orientação de como resolver e você, arrematante, perde venda, porque você não entende nada do processo e fica sempre dependente de um correspondente tratar aquilo para você. Você sim vai precisar de um correspondente para fazer esse processo, sim você precisa de um parceiro, sim você precisa de um corretor, mas você precisa dominar a regra do jogo. Você precisa entender um pouco sobre tudo. Se você realmente quer ter sucesso nos leilões, quer alavancar, quer faturar de verdade, pois os principais arrematantes do Brasil hoje, e alguns deles trabalham comigo, aprenderam comigo as regras de financiamento e isso mudou completamente o jogo. Completamente. Eu posso te dizer que a diferença entre o lucro e o prejuízo para um arrematante hoje está em entender as regras sobre financiamento, as principais regras, aquilo que você realmente precisa saber. E é o que eu vou te explicar aqui agora nesse vídeo, tá? E olha só, muita gente acredita que o score é o fator decisivo na hora de financiar um imóvel, na hora de aprovar um crédito, e não é. Existem critérios muito mais importantes que a Caixa leva em consideração que vai determinar se você vai ser aprovado ou não. E esse episódio não é sobre limpar nome com jeitinho ou aumentar score com aplicativo, como tentam ensinar por aí. Não. Aqui eu vou te falar exatamente como funciona o lado, né? O lado de cá, né? Abrir para vocês mesmo, porque eu sou correspondente, faço isso todo dia, então é isso que eu vou mostrar para vocês. Olha, eu vou mostrar para vocês o que realmente funciona, tá? A gente vai falar por partes e alguns pontos são muito importantes, então anotem isso. Anotem, porque eu tenho certeza que se você não passar por essa situação, você é arrematante, você vai conhecer alguém que vai passar por essa situação, ou você vai ter um possível comprador que sim pode passar por alguma situação dessa, tá? Então é muito importante, até porque tem vários tipos de informações. Você busca informações na internet, muitas das vezes não acha informação sobre isso que eu vou ensinar aqui agora, ou alguém ensina errado, que é o que eu vejo, tá? Principalmente são pessoas que não vivem isso no dia a dia, tá? Não vivenciaram todos os problemas. Eu vou te falar, eu já vivenciei muito problema de reprovação de crédito e vários motivos, e todo dia tem alguma coisa nova. Então, eu sempre vou manter vocês atualizados, mas aqui eu vou trabalhar os principais pontos que você precisa se atentar, que você precisa ter e que a Caixa realmente leva em consideração para aprovar o seu crédito, tá? Olha, muita gente deixa até de financiar um imóvel, de fazer um investimento,
tá estudando sobre leilão, tá buscando informação, já decidiu que quer arrematar, mas por ter o score baixo, muitas das vezes nem busca o crédito. Isso é real, gente. Muitos arrematantes já chegaram no atendimento comigo ou com o meu time e questionaram: o meu score está baixo, será que vai aprovar? E tem muito arrematante que nem chega a ver a possibilidade do crédito porque o score está baixo e já colocou na cabeça que score baixo não aprova crédito. E isso é uma cultura que ficou enraizada quando a gente fala de score baixo, porque o score ele vai impactar em outras questões, mas igual no cartão de crédito, desses cartões de crédito digitais, isso sim. Mas no financiamento, na aprovação de crédito, financiamento na Caixa, não tem nenhuma interferência, tá? Olha só, inclusive, eu já vi alguns vídeos, tá? Falando com vocês, porque já vi de empresas, já recebi mensagens, não sei se vocês já viram isso, mas acredito que sim. De aumento de score. Você paga lá, tem vários macetinhos, a gente aumenta o seu score e tal. Gente, isso é o maior... Para financiamento, não façam isso, tá? Se você quer buscar crédito de financiamento, não adianta, isso está errado, não precisa disso, tá? O seu score não vai ser o fator que vai determinar a aprovação de crédito, tá? E eu vou falar para vocês aqui, começar falando, dos pontos que a Caixa analisa para aprovar seu crédito. E o primeiro deles que a gente vai falar. Primeiro, nome limpo. Restrições cadastrais no seu CPF. Gente, restrição cadastral é algo que, assim, é o mais comum de acontecer, né? E quando a gente fala de restrição cadastral, o que é restrição cadastral? SPC, Serasa, certo? Dívidas de outros bancos, protesto, são restrições no seu CPF. Por mais simples que ela seja, ela precisa ser regularizada. Então, o que eu sempre falo? Sempre falo isso. Antes de solicitar o seu crédito, faça uma pesquisa. Entra no site do SPC Serasa, você faz a consulta do seu CPF de forma gratuita. Olha só, vou dar um exemplo para vocês que acontece muito. E já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu comigo. Muitas das vezes você acha que está tudo certo no seu CPF e você nem consulta se tem alguma restrição. É muito comum isso acontecer. E às vezes entra lá uma restrição de uma conta de luz antiga ou uma conta de telefone, algo que você nem sabia que tinha. Isso aconteceu comigo recentemente. Entrou um débito, 2 débitos de uma conta de luz de R$ 23 de um apartamento que eu tinha morado há mais de um ano atrás. E agora que eles cobraram lá no meu CPF, e aí eu tive que fazer uma operação de crédito, tinha lá uma restrição da CEMIG. Eu falei, gente, que é isso? De R$ 23, né? Do nada isso aparecer. E aí o gerente do banco, né, eu tava fazendo uma operação de crédito, tá, aí você tem que regularizar, o gerente da minha agência. Gente, e era uma restrição de conta de luz que eu nem tinha conhecimento. Isso é muito comum de acontecer. O que acontece muito? Conta de água, de luz, telefone, protesto. Protesto acontece muito. Posso te falar assim que muitos atendimentos de arrematantes, né, protesto ali, restrições em protesto. O que gera restrição de protesto? Multa de veículo, documentação de carro, essas coisas, sabe? Ou algum protesto de uma dívida que você até pagou, mas foi protestado, aí limpou do SPC Serasa, mas não saiu lá a pendência do protesto. Acontece muito. Então, a dica que eu dou é sempre consulte o seu CPF antes de solicitar análise de crédito. Você consegue fazer isso de forma online, gratuita. Tomar água aqui, senão não vai. Vamos lá. Então, isso é o ponto inicial. Então, anota aí. Primeira coisa, restrições do meu CPF, que são as mais simples. SPC, Serasa, protesto. Isso eu vou lá no site do Serasa, faço a consulta. Se tiver uma pendência, vou pagar, procurar saber o que é. Depois que você paga, demora em média de 5 a 7 dias para atualizar no sistema da Caixa, ok? Então, assim, não impede que você já envie a documentação para o correspondente, mas já avisa, olha, tem uma restrição, eu já regularizei, beleza? E aí,
a gente vem agora para as restrições mais pesadas. Eu costumo dizer assim, essas de conta de luz, água são restrições leves, fáceis de resolver, que muitas das vezes, inclusive, gente, o crédito é aprovado com essa restrição. Só que para dar seguimento no processo, tem que estar regularizado. Tem vezes que a gente aprova o cliente, às vezes a gente identifica que tem lá uma conta de luz, uma internet, o cliente nem tinha conhecimento. E até que ele resolve e demora 7 dias para sair, a gente até aprova o crédito, o sistema costuma aprovar. Não é sempre, tá? Se o cliente tiver um bom rating, até aprova, mas para seguir com o processo tem que estar tudo o nome limpinho, tudo regular, beleza? Agora, tem restrições que são mais pesadas. Thaís, restrições pesadas? Que isso? Vamos lá. E eu posso dizer para vocês que no último ano tem sido uma das piores restrições, né, na qual a Caixa antes, o sistema da Caixa, ele não buscava essas informações, tá? Que são informações lá do seu registrato. O que é registrato, Thaís? Registrato é um relatório, né, o registrato, tem o SCR, que é o nome desse relatório, tá? Onde consta todas as suas dívidas em instituições bancárias. Só. Então, lá no site do Banco Central tem um registro de tudo que você tem no seu nome. Empréstimo, cartão de crédito, dívida que está vencida, dívida de prejuízo, o que vai vencer, o que está em dias. Aí aparece lá, fatura de cartão, um empréstimo, tá? E o sistema da Caixa, ele busca essas informações lá desse registrado do Banco Central. Tem como você consultar esse registrado, tá? Você entra no site do Banco Central, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso e vou disponibilizar para vocês depois como consultar, mas lá no meu Instagram tem um vídeo ensinando a consultar o registrado, tá? Que você consulta o registrado para você analisar como tá isso. Por quê? Deixa eu te falar. O registrado, ele é muito importante. Principalmente para quem já pega crédito, quem usa muito cartão de crédito. Tem que tomar muito cuidado. Porque nesse relatório, se tiver tudo em dias, você pagando tudo em dias, ok. Mas se em algum momento você paga essa fatura de cartão atrasada, você paga uma parcela do empréstimo que você tem atrasado, tudo que passar 14 dias de atraso, o banco envia diretamente por registrado. E aí lá no registrado tem um campo de vencido. Então, toda dívida que você tiver no banco que passar 14 dias em aberto, automaticamente essa informação vai lá para o registrado. Detalhe, não entra no SPC Serasa. Aqui que está o problema. Porque às vezes você deixa uma dívida atrasar, para ela ir para o SPC Serasa é depois de 60 dias. Mas se passou 14 dias, ele vai lá para o registrado no Banco Central. E aí, essa pendência lá no registrado no Banco Central, sabe por quanto tempo essa dívida fica lá? Mesmo que você pague a dívida, mesmo que você pague aquela dívida em atraso, aquela dívida ela fica lá no registrado, o Banco Central atualiza as informações a cada 60 dias. Então, lá atualiza rápido, mas o Banco Central atualiza para os bancos a cada 60 dias. Então, vamos por exemplo. Eu tenho um empréstimo, eu paguei esse empréstimo com atraso, mais de 14 dias. Paguei, mas ele ficou atrasado. Essa dívida vencida foi lá para o meu registrado. E aí, na hora que eu fui solicitar um crédito na Caixa, o que aconteceu? Condicionamento. O que é condicionamento, gente? Não é nem aprovar e nem reprovar. Quando condiciona por algum motivo, vem lá assim, condicionado. Cliente possui restrições no SCR. Após regularizar, solicitar a análise novamente. Então, o sistema ele trava e não libera o crédito enquanto não é resolvido. Só que o que acontece? Muitas das vezes você já pagou aquela dívida. E aqui que está o problema. Porque você busca o crédito muitas das vezes no correspondente, acontece isso e você não sabe o motivo, e o correspondente também não sabe explicar, e você fica assim, gente, mas eu já paguei dívida, meu nome tá limpo.
Meu nome tá limpo, não tem nada no SPC, não tem nada no Serasa, tá tudo certo. Mas aí lá no registrato ficou lá aquele registro de uma dívida que você pagou atrasada. E aí no sistema da Caixa demora 60 dias para atualizar. Pensa, 60 dias. Então o que aconteceu nesse exemplo que eu fiz com vocês? Eu, Thaís, paguei meu empréstimo em atraso. Lá no SCR ficou lá. Fui pedir meu crédito na Caixa. Meu crédito condicionado falou que eu tinha uma restrição. Aí eu, não, paguei. Meu nome tá limpo. Só que o que a Caixa buscou? As informações dos últimos 60 dias, lá do registrado, onde consta que a minha dívida ainda está vencida, mesmo eu tendo pago. Gente, isso aqui acontece demais. O que eu estou querendo chegar aqui com vocês? Que a Caixa, então, analisa se você paga as suas dívidas em banco em dia. Se você paga em atraso, isso vai para o relatório lá do Banco Central. E aí, se naquele momento que você pediu o seu crédito ainda consta aquela restrição que você pagou em atraso, visto que isso fica 60 dias no sistema da Caixa, o seu crédito não é liberado. Por isso, nesse segundo ponto, é importante você entender que nem sempre ter o nome limpo vai ser sinônimo de que seu crédito vai ser liberado. Aí vem esse segundo cuidado que você tem que ter. Pagar as minhas dívidas, fatura de cartão e outros empréstimos em dia. Porque se eu pago em atraso, isso fica registrado lá no Banco Central e o banco vai buscar essas informações e vai condicionar o meu crédito. Tá? Aí a gente vai para um terceiro tipo de restrição agora, que é ainda pior. Nossa, Thaís, que tanto de restrição é esse? Essa terceira, gente, é a pior de todas para se resolver. Vamos lá, vou exemplificar aqui para vocês. Vocês já ouviram falar daquelas campanhas de limpa-nome? Que às vezes a pessoa tem um empréstimo, um cheque especial, aquilo atrasou, o banco vem dar aquele descontão para você quitar. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar disso. Ou até já passaram por isso. Gente, muito cuidado com isso. Por quê? O que acontece hoje no sistema? Quando você paga uma dívida com desconto, exemplo, fiz lá o empréstimo lá no banco X, não consegui pagar, deixei aquele negócio caducar, me ligaram, a dívida era 3 mil, falou que com 200 mil que tava tudo, meu nome tá limpo. Ah, beleza, vou lá, quito. Só que deixa eu te falar, limpa o seu nome do SPC Serasa, só que o seu nome vai lá para o registrato, para a aba de prejuízo. O que é esse prejuízo? Prejuízo significa que você gerou um prejuízo para o banco, então ele coloca as suas informações lá no Banco Central como mal pagador, como que alguém que deu prejuízo para o banco. E aí é o seguinte, a Caixa vai buscar essas informações e se você tiver alguma dívida de prejuízo, o seu crédito também não é liberado. Thaís, e como que eu consulto isso? Olha, se você em algum momento pagou uma dívida com desconto e quer saber se o seu nome está lá constando, você precisa consultar o seu registrato. Você vai acessar o site do Banco Central e vai fazer essa consulta do seu registrato. É muito simples. Você vai digitar aí Banco Central, registrato SCR. Simples, gente, de tirar. Lá no meu Instagram eu ensino a fazer isso. Olha só. Então, você vai consultar. Se tiver esse tipo de restrição do prejuízo, tem como resolver? Tem. Alguns casos, sim, tá? Dentro do leilão com crédito, né, eu até criei um passo a passo, porque é um procedimento interno que deve ser feito, né? Tem um comitê de crédito, essa liberação deve ser feita. Além de você ter que ir no banco e regularizar no banco, tem que sair do registrado, depois tem que abrir um comitê de crédito na Caixa, então é um tipo de restrição chato de ser resolvido. Precisa-se de um suporte muito bem feito para fazer essa regularização, mas tem como ser feito, ok? Então, o que eu falei para vocês aqui, só para a gente recapitular? Primeiro ponto que a Caixa vai analisar, restrições no seu CPF. Quando a gente fala de restrições, nós temos 3 tipos de restrições. As restrições simples, que é SPC, Serasa. As restrições medianas, que são restrições internas no Banco Central, quando
você paga suas dívidas em atraso, isso pode condicionar o seu crédito. E a terceira restrição também no Banco Central é quando você deu prejuízo para algum banco e isso fica lá no registrado. E aí, para resolver, tem solução, mas existe um procedimento interno um pouco mais complicado e cada caso é um caso para ser resolvido. Você tem que ter um bom gerente, um bom correspondente para conseguir solucionar isso com você, tá? Quem é meu aluno tem suporte do SOS Arremate, onde a gente trata esse tipo de restrição. Né? Para quem não é aluno, eu trago aqui informação mesmo para vocês, né, irem na agência, irem no correspondente, se for o caso de vocês, tá? Entendeu aqui a parte de restrição? Que aí a gente vai agora para o segundo tópico. O segundo fator que vai determinar a sua capacidade de pagamento e quanto o banco vai liberar de crédito para você é o fator renda. Gente, renda é o seguinte, simples. Para você investidor que quer arrematar, financiado, que quer levantar crédito para alavancagem, quanto mais renda, melhor. Ponto. Agora, se é para o seu comprador, depende. Que aí a gente entra no Minha Casa Minha Vida, que cada faixa de renda tem uma taxa de juros, tem um valor de imóvel. Você, arrematante, precisa dominar isso aqui. Faz toda a diferença na hora de você escolher o imóvel. Não é o assunto dessa live, mas o fator renda ele vai impactar onde? No comprador. Quem vai comprar esse imóvel de você? Entender esse perfil comprador, faixa de renda, juros. Porque o que acontece, gente? No Minha Casa Minha Vida, imóveis de leilão, você não compra o imóvel de leilão pelo Minha Casa Minha Vida, você compra pelo SBPE. Mas quando você vende, a maioria dos imóveis que são vendidos hoje vão ser no Minha Casa Minha Vida, porque o Minha Casa Minha Vida hoje é para imóveis até R$500 mil. Certo? E aí, cada faixa de renda é uma situação diferente. É uma situação diferente, tá? Então, vamos lá. Quanto mais renda para você, investidor, melhor. Por quê? Quanto mais renda, maior vai ser sua capacidade de crédito. Fato. Thaís, e se eu tiver conta há muito tempo na Caixa, libera mais dinheiro? Não. Você ter conta quem tem conta na Caixa? Quem não tem conta na Caixa, eu vou falar para vocês, quem nem tem conta na Caixa, se tiver uma renda de 10 mil e você que tem conta há 10 anos tiver uma conta de 10 mil, o valor de crédito vai ser igual para os dois. O que pode mudar aqui o fator é taxa de juros dependendo do caso. Dependendo da modalidade de crédito, algumas linhas de crédito da Caixa têm a concessão de taxa de juros menor para quem tem relacionamento. Tá? Então, ter conta e ter relacionamento não significa que vai aprovar mais crédito, mas vai trazer outros benefícios. Vai ser o terceiro ponto que a gente vai olhar aqui, que a gente vai falar, tá bom? Então, renda é um fator muito importante depois de não ter restrições no seu nome. É ele que vai determinar a capacidade de crédito que você tem na Caixa. E quando a gente fala de renda, é importante você entender que ter a renda comprovada, o que é isso, Thaís? Renda comprovada? É você ter seu imposto de renda regular. É se você é CLT, você ter seu contra-cheque. Né? Se você tem investimentos, você pode usar o seu rendimento de investimentos. Se você tem aluguéis, isso tudo entra como renda comprovada, renda formal, é aquela renda que você tem um comprovante. Quando você tem renda informal, o que é renda informal? É aquela renda que não é comprovada, é que eu tenho só extrato bancário. Renda informal, gente, na Caixa hoje, você só aprova crédito para renda até R$ 2.800 no máximo. E olhe lá. Então não adianta nada. Acontece muito, advogado, dentista, nossa, tem uma movimentação absurda, mas não declara imposto de renda. Não adianta, na Caixa não vai conseguir crédito, você precisa declarar o seu imposto de renda. Né? Eu vou fazer episódios aqui com vocês e lives onde eu vou falar só de comprovação de renda, porque são muitos tipos de comprovação de renda diferentes, né? Então, o fator renda é primordial e principalmente você ter renda comprovada. E quanto mais renda para você investidor, melhor, mais crédito você vai ter. Para quem vai comprar o imóvel de você, é o que eu falei, vai depender
de cada cliente. Vai depender da faixa de renda, do valor desse imóvel que eu arrematei, quanto que eu vou vender esse imóvel, tá? Mas para você, investidor, entende uma coisa: quanto mais renda, mais crédito. E mesmo para o comprador final, o fator renda também vai ser determinante, tá? Isso tudo que eu tô falando com vocês de aprovação de crédito aqui não é só para você que quer alavancagem, crédito com alavancagem, não. Para o comprador também. Então você precisa entender, 0 restrições, tem que ter renda comprovada. Esse é o segundo ponto que a Caixa analisa, beleza? Agora a gente vai para o terceiro ponto. Comprometimento financeiro. O que é comprometimento financeiro, Thaís? Vamos lá. Suponhamos que você tem um salário de 5 mil no seu contra-cheque, tá? No seu contra-cheque. Mas aí você e sua esposa ali, vocês são um casal, tem ali o contra-cheque, né? Sei lá, trabalha ali de carteira assinada, mas recebe por fora comissões, tem um outro negocinho ali que recebe um dinheiro, mas isso não está declarado, isso está só no extrato. Beleza? Mas na verdade a sua renda ali toda deve dar uns 15 mil, mas que você tem comprovado é 5 para apresentar para o banco. Porque isso aqui também é, ó, muito cuidado com isso aqui. É muito cliente que chega, muito arrematante. Ah, eu tenho aqui no contra-cheque X, mas eu recebo por fora mais 3 mil. Tem como pôr? Não, gente. O que vai ser considerado, se você não colocou aquilo no imposto de renda, vai ser considerado que está no seu contra-cheque. Não tem como somar essa renda informal. O sistema da Caixa, ele não faz a leitura dessa renda. Por mais que a gente lance ela lá no sistema, ele não vai aprovar sobre a renda comprovada. Então, volta aqui para o exemplo comigo. Se eu tenho um contra-cheque de 5 para apresentar para a Caixa na hora de aprovar meu crédito, mas eu tenho rendas por fora que não são comprovadas. E aí, o que eu tenho? Cartão de crédito que eu pago 8 mil de fatura, aí eu tenho um empréstimo no outro banco de mais 1.500, eu tenho um financiamento do carro, tem tudo isso, pago tudo em dias, não pago nada atrasado. Preste atenção, na hora que você manda para a Caixa um contra-cheque de 5 mil, mas o seu comprometimento é 10 mil reais, como que você acha que a Caixa vai aprovar crédito para você com a renda de 5 se você já tem 10 mil comprometido? Porque a conta é o seguinte, o banco hoje ele pode liberar até 30% da renda que você tem. Então, se você tem a renda lá de 5 mil, né, vai poder comprovar, a Caixa vai liberar até 30% desse valor. Até 30%, tá, gente? Porque depende. Varia de 20% a 30%, depende do sistema de amortização, mas é até 30%, para simplificar aqui para vocês, né? Então, vamos lá, deixa eu até calcular aqui, ó, de cabeça eu não vou saber não, mas 30% aí de um salário de 5 mil, de cabeça, gente, não faço, tá? A conta. Dá R$1.500, beleza. R$1.500 de parcela, só que você paga 8 mil só de cartão de crédito, ou 5. Gente, a Caixa, o que ela faz hoje? Ela busca todo o seu comprometimento financeiro. Então, tudo que está vinculado no seu CPF ou do seu cônjuge, que você pague de fatura de cartão, de outros empréstimos em outros bancos, quando a Caixa, né, o sistema da Caixa faz a sua análise de crédito, ele busca essas informações e aí ele condiciona o seu crédito ou até reprova por comprometimento financeiro. Então, quanto mais financiamentos, cartão, quanto mais você tem isso no seu CPF, menos chances você tem de aprovação de crédito, se a sua renda não for compatível com o seu comprometimento. Esse é um exemplo que eu dei para vocês. Agora, se a sua renda, se você tem renda alta e suporta esses comprometimentos, aí a Caixa libera crédito para você de acordo com o que você tem disponível. Deu para entender? Isso aqui também é outro fator, né? Eu estou trazendo para vocês os principais. Diante de tudo que eu atendo todos os dias. Meu time, né? Os meus alunos ali, eu sempre oriento. Gente, vai querer alavancagem? Analisa aí. Cuidado com comprometimento desnecessário, porque isso vai impactar. Você precisa ter essa orientação, porque senão você se frustra. Você se frustra.
Porque você quer alavancar, você quer crescer, você quer crédito. Ou você quer vender um imóvel, mas chega aquele monte de comprador e aí fica condicionando, você não entende o porquê, o corretor não te fala também o porquê. Nossa, nenhum cliente eu consigo vender esse imóvel. Gente, isso acontece todo dia. E aí o arrematante ele fica apreensivo, ele fica preocupado, ele não entende o motivo. Por isso que você precisa entender isso aqui. Porque quando você, ou se acontecer com você, você sabe o motivo, ou se acontecer com um possível comprador, você não vai ficar lelé da cuca lá, preocupado, por que está acontecendo que nenhum cliente passa. Você vai entender, não, porque essa pessoa está com comprometimento, tem que filtrar melhor aqui esses clientes, entender melhor. E tem arrematante que nem entende o que é isso, comprometimento, não entende, fica sem entender, aí joga a culpa no corretor, o corretor também não sabe, vira aquela confusão. É sempre assim. Quando chega alguns problemas em mim, no SOS Arremate, o SOS Arremate é um canal de alunos. E assim, no canal ali de alunos, né, a gente não dá conta de atender todo mundo mais, gente. Eu não dou conta de atender o Brasil inteiro mais. Não consigo atender, por isso que eu tô aqui ensinando, decidi, né, criar uma comunidade, né, criar um suporte para alunos, onde eu vou ter condição de atender. Porque imagina só, eu falo sempre que o meu correspondente virou um hospital de arrematantes, por isso que a gente criou o SOS Arremate. Porque antes, quando eu comecei, né, atendi muito parceria com grandes players, então a gente atendeu muitos problemas, muitos casos, gente. Problemas assim que eu não sabia nem como resolver, que foi no dia a dia ali, entendendo as dores dos arrematantes, né? Junto com outros correspondentes que eu fui ajudando a resolver. E a gente virou literalmente um hospital de arrematantes. Mas chegou um ponto que, né, sobrecarregou meu time, né? Hoje, se eu contratar ali, você teria que contratar 100 pessoas para dar conta de atender toda a demanda que a gente tem. Então, por isso que eu decidi ensinar, trazer informação e educar os clientes, né? Eu tive uma reunião com a Caixa e eles até falaram isso, olha, a gente precisa educar os clientes. Porque são questões que vocês precisam entender, porque muitas das vezes vocês não entendem essa questão da Caixa. E precisa ser entendida, é uma informação importante para o investidor em leilão. Por quê? É um público novo. O leilão de imóveis, ele explodiu, gente, tem pouco tempo, e a parte do crédito está totalmente relacionada a esse produto. E aí a falta de informação no mercado e informação errada, meu Deus, atinge muito o arrematante. Muita gente toma prejuízo por falta de informação certa. Faz o curso, falam isso, falam aquilo, muitos cursos bons, muita gente boa ensinando. E aí chega na parte do crédito, nossa, o arrematante se enrola todo. Então você precisa entender essas partes que você precisa saber, você precisa dominar. Não é que você tem que ser um correspondente, eu sempre falo isso, né? Porque algumas pessoas falam assim, ah, mas Thaís, mas por que você não atende todo mundo? Assim, gente, nem se eu quisesse. Eu não dou suporte, eu não consigo atender 1000 pessoas. O que eu posso levar é o quê? Meu conhecimento. Entender realmente, porque eu vivo isso todo dia. Eu já resolvi problema de arrematante, gente, pepino feio. Para ele não tomar um prejuízo. E de graça. Hoje eu não posso fazer isso mais. Hoje eu tenho que ensinar, eu venho aqui, gravo um vídeo para alcançar o máximo de pessoas possível. Porque esse tipo de informação que faz toda a diferença para você que quer alavancar, toda a diferença. Que seja para, se você não vai usar crédito para comprar, se você compra à vista o seu capital para vender, isso aqui vai fazer diferença para você. Você está dominando mais um pouco do assunto. O básico você tem que saber, tá? Então, olha esses 3 pontos que eu trouxe para vocês. Restrições. E aí todo mundo acha que é só SPC Serasa. Não, tem outras restrições que impactam. Renda. Muita gente acha que só ter relacionamento com a Caixa é que vai aprovar crédito. Não, tem que ter renda comprovada. Quanto mais renda, melhor. E terceiro, comprometimento financeiro. Outras dívidas impactam. Se você não comprova uma renda suficiente para essa capacidade, para manter tudo isso, você não vai ter crédito. Beleza? E agora a gente vai entrar no quarto ponto, que é relacionamento com a Caixa. O que é isso, Thaís? Relacionamento com a Caixa. Vamos lá. Gente, relacionamento na Caixa é um assunto, assim, primordial de ser falado, porque a Caixa, primeira coisa, você investidor tem que entender isso, tá? A Caixa, ela deixou de ser um banco 100% público. A Caixa é um banco que quer lucrar. E ela vem inovando cada dia mais, né? O digital chegou aí, a Caixa já vem com zero papel e ela tá inovando muito mais do que outras instituições, inclusive, com relação a essa parte do digital.
Eu falo para vocês porque eu vivi várias fases na Caixa. Eu vivi a fase onde era tudo escrito, gente, que pasta de papel era um toco assim e era tudo assim. Gente, eu já preenchi proposta, caneta, não tô brincando com vocês não. É muita proposta. Que a mão chegava a doer. Quando eu era estagiária dentro da Caixa, nossa, tudo, contrato, preencher, manual. Eu vivi isso. Por mais, né, eu tenho carinha de nova aqui, né, mas já tô com 30 anos. Comecei na Caixa com 15. Há 15 anos atrás, tudo, ó, escrito. Gente, isso aqui em mim doía. Juro pra vocês, doía de tanto preencher papel na Caixa. Quando eu comecei a ser correspondente, era a época que o correspondente montava pasta, mandava para outra cidade, para aquele contrato vir e uma pessoa lá de outra cidade mandava num malote, demorava uma semana para chegar. Eles analisavam, faltava um documento, devolvia tudo. E aí era aquela luta. Então eu vivi todas as fases. Quando a Caixa liberou o Nato Digital, que hoje é tudo digital, né? Você faz processo de onde você estiver, você compra, você vende, isso para o arrematante é primordial. Por isso você tem que dominar crédito, porque você não tem fronteiras mais para comprar e vender através de financiamento. Cara, eu chorei no dia que liberou, porque foi assim, para mim foi um divisor de águas. O digital, a Caixa inovou muito. E pensa comigo, a Caixa te concede um crédito onde você vai ter um ROI absurdo. Eu ensino isso dentro do leilão com crédito. E não é só uma forma de crédito que a Caixa tem. Todo mundo fala do financiamento de 95%, mas a Caixa tem várias outras linhas de crédito que você pode usar como alavancagem, usar da forma certa, com consciência, entender como realmente funciona. Né? Não é sair por aí pegando empréstimo e dívida de qualquer jeito, você tem que saber fazer uma viabilidade, tem que entender o produto. É o que eu ensino. Não só faço, mas ensino, tá? E olha só, fiquem comigo aqui. Gente, relacionamento é o seguinte, o que a Caixa quer? Você deve ter conta em outro banco, tenho certeza que pode ser que você tenha, se você não tem conta na Caixa, você tem relacionamento em outro banco. Quando você tem acesso a um gerente, você tem conta naquele banco. Se você não tem isso, na Caixa você tem certeza que em outro banco você tem isso. Se você aplica um recurso, vai lá e faz uma previdência, faz um seguro, abre uma conta, tem um cartão, gerente te responde rápido, resolve suas questões. Quem é empresário aí sabe da importância de ter um relacionamento no banco com um bom gerente. Aí vocês vão falar para mim assim, mas a Caixa é muito difícil, muito burocrática, é fila na Caixa, não sei o quê. Tem. Só que ela também te entrega algo que outros bancos não te entregam. E como hoje é tudo digital, você consegue resolver muita coisa por telefone. Você não precisa ir na agência mais. Hoje não precisa. Tá? Então isso não é a desculpa mais. Tá? Então a parte do relacionamento, ela não vai definir a quantidade de crédito que você tem, mas ela vai definir totalmente a celeridade do seu processo. Pode ter certeza. Pensa comigo um exemplo. Eu sou empresária. Se você não é, você vai ser um consumidor de um lugar e você vai entender o que eu estou te dizendo. Se você é um cliente fiel, que sempre está lá comprando, eu faço isso com os meus clientes. Os meus clientes que são fiéis, que estão sempre comprando de mim, esses clientes têm prioridade em tudo que eu vou fazer. Chega no meu WhatsApp, pelo menos, gente, não tô brincando, umas 100 mensagens por dia. Não dou conta de responder hoje. Eu tenho um time que me ajuda. Eu sei quem são os bons clientes que têm relacionamento comigo. Esses eu atendo, respondo na hora, resolvo na hora. Porque esse cara compra de mim sempre. Ele tá sempre comigo. É a mesma coisa, é isso que vocês precisam entender. Não é ficar brigando, que a Caixa é ruim, não sei o quê. Pensa pelo ponto de que o que ela está me oferecendo, o que eu estou tendo de contrapartida, o que eu posso melhorar nesse relacionamento. Por quê? Se você quer mudar de vida com leilões da Caixa e você quer arrematar 5, 10, 15 imóveis, comprar e vender, você vai depender muito da Caixa. E você ter um relacionamento com uma agência, com um gerente, faz toda a diferença para que isso dê celeridade. Porque se você é camarada, você quer ter relacionamento, você tem prioridade. Gente, não existe nenhum tipo de empresa no mundo que não seja assim. Não existe. Se você não é empresário, para entender o que eu estou dizendo, você é consumidor. E você sabe que nos lugares onde você consome e você compra mais, você sempre é atendido mais rápido, você sempre é, bem recebido, é um tratamento diferenciado. Fato. Então entenda que relacionamento na Caixa é isso. É a contrapartida.
Não é só você ir lá buscar um serviço de financiamento, não é isso, porque você não vai fazer só uma arrematação, poxa. Você está aqui para aprender a alavancar, usar crédito, você quer crescer no leilão. Você precisa ter esse relacionamento. Primeiro ponto que eu preciso explicar para vocês é isso, dessa importância, tá? E o que que o relacionamento te traz? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, vamos ver se vai dar certo. Vocês me falam aí se tá aparecendo para vocês, tá? Deixa eu só ver aqui. Que vai ter que aparecer a tela para vocês. Espera aí, que eu quero desenhar isso aqui para vocês entenderem comigo, tá? O que que é o rating, gente? O rating é diferente do score. Deixa eu colocar aqui. É diferente de score. Score a caixa não olha. Agora, o seu rating, sabe o que que define o seu rating? É o seu relacionamento. Então, vamos lá. Como que a caixa define hoje o meu rating? É uma classificação. Ó, A, B, C, D, E, por aí vai. Quanto mais aqui no início você tá, melhor é. Então, aqui é muito bom, aqui é bom, aqui começa a ficar ruim. Gente, não repara minha letra, hein? Aqui já tem risco de não aprovar, aqui péssimo e por aí vai. O que que define o seu rating aqui? Se você tem relacionamento, quanto mais relacionamento você tem, então quanto mais relacionamento tem, melhor é o seu rating, melhor é a sua pontuação, a sua classificação. E o que que define o seu rating? Conta, cartão, um seguro, consórcio, previdência, aplicação, salário, por aí vai. Não reparem minha letra, que tá péssima. Salário, né? Tudo isso, né, ter essa movimentação é o que vai definir o seu rating, o seu relacionamento. Então, rating é diferente de score. Esquece isso e preocupa com isso. Porque aqui, se você está aqui no início, você tem muito mais chance de ser aprovado. Dependendo da época na caixa, se a pessoa não tiver um bom rating, ela é reprovada por rating. E isso tem acontecido muito na caixa, gente. Muito. Muito mesmo. Então, o que que a gente precisa, né? Voltei aqui. Então, o que que a gente precisa tomar cuidado hoje com essa questão do rating? O relacionamento faz toda a diferença. Toda a diferença, tá? Olha só recapitulando os módulos aqui pra gente finalizar, que eu sei que é muito assunto, né? E eu sei que isso facilitou muito para vocês, a visão que vocês tinham dessa relação do score, com questão aí se impacta ou não, né? Que influência isso tem hoje. Olha, o que vocês precisam saber, né? Só para recapitular aqui com vocês. É simples entender o que a Caixa analisa agora para aprovar seu crédito. É as restrições, ter renda, não ter comprometimento e ter relacionamento. Ponto. Score não tem problema. Então é tomar esses cuidados. Se tá tudo certo, beleza, eu vou ter crédito. Da mesma forma, não só para você, investidor, ter crédito, mas para o comprador do seu imóvel. Isso é importante para você buscar clientes certos, tá? Então é isso. Trouxe muita informação, muito conteúdo aqui para vocês. E o que eu vou pedir, tá? Para vocês seguirem o meu Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo, informações para vocês seguirem lá nas redes sociais, onde eu trago sempre informação. Aqui também no canal, né, onde eu vou trazer episódios para vocês semanalmente. Toda semana a gente vai ter live, tá? Nas terças e quintas-feiras, onde eu vou trazer esses temas, abordar esses temas específicos com vocês, de acordo com o que eu vivencio com arrematantes no Brasil todo. São as principais coisas que vocês precisam dominar para ter sucesso nos leilões. Ter sucesso no crédito, entender usar o crédito de forma estratégica, saber fazer dívida certa, que vai te enriquecer muito mais, tá? E se você ainda achava que o score, né, definia aí a sua vida financeira, esse episódio te mostrou que o segredo tá em outras coisas que você aprendeu aqui hoje. Então aproveita, segue o canal agora mesmo, não deixa de se inscrever, tá? Porque aqui eu vou continuar te mostrando tudo sobre aprovação de crédito e o que ninguém te conta sobre crédito para imóveis de leilão. Ninguém ensina isso aqui para vocês no mercado, não tem essa informação,
tá? Ativa o sininho, compartilha com aquele amigo que vive reclamando de Serasa e de score baixo, fica lá vigiando o score o tempo todo, tem medo às vezes até de fazer uma pesquisa porque vai reduzir o score, né? Então parem com isso, porque isso não tem interferência nenhuma. Pessoal, então agradeço a todos vocês que estão aqui comigo e em breve a gente já tem outra live. Continue me acompanhando aqui que toda semana vai ter conteúdo aqui para vocês. Tchauzinho!